E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui na bomba da hidráulica da S10, S1096 EFI. E sem mais, vamos pro vídeo. Consegui soltar aqui esse parafuso porca, não sei o que é, nós vamos descobrir. Uma chave 27. Talvez tenha uma mola aqui dentro, então vou ficar esperto. Tem uma mola, mas bem leve a versão. Bom, então saiu aí. Montagem aqui nessa cavidade. Vai a mola. Depois essa peça aqui, ó. E por último essa outra fazendo a pressão para baixo. Tranquilo, né? Olhando lá dentro, tem nada, era esse que tinha mesmo. Vou conferir se isso aqui na bordinha algum retentor, alguma coisa. E vamos ver se a gente precisa trocar aqui o kit dessa peça. Tem um... não tô mostrando, né? Mas tem tipo um parafusinho, ó. Tipo uma porca. Vou dar uma boa limpada nela, não tem muita feição pra segurar ela, pra soltar aqui essa porquinha ou parafuso de baixo. Vou dar uma limpada nela. E vou pesquisar na internet pra ver como é que são os kits aí de reparo. Porque se você lembrar, então, tem aquela peça meio ovalizada lá, que eu acho que não tá como deveria ser. Vou conferir tudo isso aí e eu volto pra gente seguir no nosso trabalho. Então eu investi umas horas aí, acho que deu perto de 2 horas limpando as peças. Ainda assim tem alguma coisinha, infelizmente. Mas depois vai pro carro, carro de trabalho, então não vamos se estressar aqui. Dei uma boa limpada em tudo. Comprei um retentor novo, um 19 por 32 por 7. Não é um retentor que, vamos dizer, um retentor da GM nem nada assim. Eu fui lá na loja, na Equiperol em Novo Hamburgo, levei meu retentor antigo, mostrei lá. E em princípio esse aqui é para dar ok. Pelo que a gente viu, serve aqui tanto no externo quanto aqui na parte onde ele vai dar o encosto. Então isso aí tá ok. A borracha que tem para fazer a vedação, que vai na tampa aqui, essa que eu tenho, vou reutilizar mesmo. A minha ideia é seguir aqui que eu limpei todas as peças, fazer remontagem. E um detalhe só, quando eu for remontar lá no carro, depois eu vou ir na loja ali comprar um O-ring para dar o aperto certinho aqui, fazer a vedação certinha aqui nessa peça. Não tá mostrando, né? Mas que a mangueira lá no carro tava sem O-ring. Depois eu vou mostrar para vocês, vai ficar claro aí. Então vou dar mais uma limpada aqui dentro, garantir que não tem nenhuma sujeira muito grave aí que possa influenciar no funcionamento aqui do pistãozinho. E vamos seguir para a remontagem. Lembrando que aqui dentro, ó, vai esse cara aqui. E depois aqui em cima vai esse outro. Tranquilo, né? Então vocês viram eu fazendo a montagem aqui, sem grandes segredos, né? Novamente a chave aqui que foi usada foi uma 27 para essa peça. Fiz o aperto ali, o aperto com força, não achei informação de torque nem nada. Coloquei ali o retentor nesse lado de cá, né? Usando um soquete, não sei qual deles que eu usei, se foi o 22, qual que foi, mas a ideia foi pegar bem no extremo, acho que foi até maior que o 22, ó. Foi esse aqui no final que eu usei, 23. Que a ideia é pegar no cantinho dele para guiar o retentor no lugar. Depois disso coloquei aqui esse rolamento diferenciado, né? Guiei ele para dentro também. Ficou funcional, girando tranquilo aqui, tá? Não consigo enxergar nada se tá certo, se não tá. Eu também usei um soquete para ir batendo, colocando para dentro, guiando. Aqui na morsa, que nem vocês viram. E fui colocando até que muda o som. Na hora que a gente vai batendo, daqui a pouco tá uma batida mais metálica, a gente sabe que deu encosto no final. E para finalizar, coloquei aqui as agulhas, aqui desse rolamento de agulhas. Eu sinceramente achei um pouco estranho
Ó, estão lá dentro, ó. Botei uma graxa pra meio que dar uma grudada nelas. E sinceramente, o que eu tava falando é que eu achei um pouco estranho o fato de que não tem gaiola. Tá? Não sei se quebrou a gaiola, não sei se é assim. O fato é que essa aqui ela já não tinha gaiola. Então, qualquer sopro mais forte cai fora. O que evita que eles caiam depois é o próprio eixinho que fica na posição ali que evita que eles caiam. Se é assim, não sei. Me diga aí nos comentários também. Bom, vamos lá. Vamos seguir no nosso processo aqui. Vou montar aqui a parte do... O que vai ser agora? Rotor. Com essa coisinha aqui no meio das palhetas. Vou olhar no meu vídeo ali qual que é a parte de cima e qual que é a parte de baixo. Para não estar virado. Já vi uma coisa aqui que não gostei muito. Que o único lugar que tá bem justinho é esse aqui, ó. Esse aqui tá com uma folga. Aqui, mesma coisa, folga. E essa folga ali é um dos motivos pelo qual eu não vou comprar um rotor novo. Eu achei para vender aí o conjunto esse das palhetas com essa pecinha aqui sem o degrau, né? Achei para vender por R$300, se não me engano, no Mercado Livre, novo de estoque antigo. Achei o kit também de reparo com borrachinha nova, etc, por R$130 também, novo de estoque antigo, no Mercado Livre lá. Só que essas folgas ali que eu mostrei para vocês, não sei se tem como embuchar, não sei o que acontece ali. Nos kits que eu vi não tem nenhum reparo. Eu acho que é alguma coisa realmente da carcaça aqui, né, que gastou. Então talvez seja um caminho melhor eu botar uma bomba Xing Ling aí, do que tentar gastar dinheiro nessa aqui. Porque por mais que de repente eu coloque esse conjunto novo, né, se tiver aquela folga ali, ainda assim vai dar uma trabalhada. Então vamos deixar tudo bem limpo e seguir na nossa montagem. Então tá aí, montada, acho que eu não esqueci de nada. Vocês acompanharam, né? A única coisa diferente que eu fiz é que eu botei umas arruelas travantes aqui nessa parte de trás. Esse brilho aqui, ó, é esse produto que eu passei aqui. No princípio ficou ok. Tô girando aqui na mão. Eu escuto o barulho, vamos dizer assim, das aletas. Acho que vai funcionar bem. Essa parte tá ok. Vou limpar a polia. E vou ter que sair agora para comprar o O-ring lá da mangueira. Esse cara aqui, ó. Pelo que eu vi na imagem, vou botar aí pra vocês. Deveria ter um O-ring aqui nessa coisinha, uma vedaçãozinha. Pra quem tem dúvida, isso aqui eu comprei lá no AliExpress. É um respiro de óleo para Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Se botarem Oil Land Cruiser, vai aparecer isso aí. Estou usando como respiro para vir ali da tampa, passar aqui vapor de óleo e depois ir para TBI, para não sujar tanto. Bom, eu achei uma borrachinha aqui, ó. Antes de sair para comprar, resolvi testar essa aqui mesmo, acho que é de bico injetor. E eu vou falar para vocês que deu certinho. Encaixou aqui. Não posso perder ela porque ela é filha única. Pera aí. Aí. Ó, encaixou certinho aqui. E encaixou bem aqui na bomba também. Então, acho que a gente tá bem. Vou pegar o restante dos parafusos para montar a bomba ali no lugar. Aí, parafusinhos. Um detalhe só que eu tô usando essa porca travante. Diminui a chance de querer andar depois aí, de se soltar. Vou botar esses 4 parafusos. O que eu tô usando aqui, ele é um 13, mas eu não sei se o original é esse ou não. Acho que esse parafuso não é original. Vou botar eles no lugar. E aí, antes de montar tudo no todo o sistema, eu vou fazer um processo de... Tem que comprar o fluido. Eu vou ter que ver se eu tenho fluido, se não vou comprar. E eu quero fazer passar, de repente com ar comprimido, alguma coisa,
Quero fazer passar o fluido por dentro da caixa de direção ali, para garantir que a gente não vai estar com esse óleo de caixa lá dentro, que deve ter bastante, né? Então, não quero fazer passar ar, eu quero fazer passar fluido. Vamos ver como é que a gente vai ser o nosso trabalho para fazer isso aí. Mas já vou botar de volta aqui a minha bomba. Vou dar um aperto ali, sem ignorância. Sempre dá para apertar um pouquinho mais depois. Agora, se a gente apertar demais e estourar uma rosca, é só choro, né? Ainda mais uma peça de alumínio que nessa aqui. Bom, óleo TF eu não vou precisar comprar, eu tenho algum em casa. Nem sei por que eu tenho tanto. Tem alguns que eu sei que vieram do meu primo aqui. Vou dar uma olhada, mas eu acho que estão todos... Tem 2 novos aqui. Como a ideia é limpar primeiro, né? Vou usar esses óleos, talvez depois eu bote o óleo na especificação lá original da GM, que eu não sei, mas se vocês olharem no manual do carro de vocês aí, deve ter essa informação. Vou pensar em de que forma que eu vou fazer esse sistema aí de troca, que eu quero fazer com o carro desligado, quero tentar fazer com o carro desligado. Talvez eu vou botar um ar comprimido ou uma coisa assim. Vou fazer um estudo e digo aí pra vocês. Vou ser sincero que eu não gostei desse barulho aí. Eu acho que é por causa daquela folga que tá ali dentro. Acho que é por causa disso. Pelo sim, pelo não. Vamos tirar de volta essa bomba daqui. Vou abrir, vou ver se eu consigo... Se eu tenho alguma solução para aquela folga ali. Bom, sei que isso aqui não é o melhor exemplo, até porque tá só com um pino. Mas eu tenho certeza que isso aqui não era para acontecer, ó. Essa movimentação de lá pra cá. Mesmo se eu pegar esse outro pino que tá na tampa aqui, vou pegar ele ali e botar aqui, vocês vão ver que tem uma movimentação que eu acho que não deveria acontecer. Eu acho que todos os pinos, na verdade os 2 pinos, deveriam entrar nos 2 furos tão justos quanto esse aqui, ó. Pra ficar certinho. Tão justinho que não quer nem sair. Bom, o rolamento agulha continua ali montado com a graxa, né? Como eu não montei com nada mais dentro, acho que por isso que continuou bom aí, não tive problemas. Vou tirar esse pino aqui, vamos botar aqui e vamos dar uma olhada. Olha só. Os 2 pinos no lugar. E olha o tanto de folga que tem aqui, ó. Acho que isso aí não deveria acontecer. Aqui, ó. Dá pra ver que aqui tem tipo uma camisa, não sei como é que é o nome disso. E aqui não tem, ó. Então tem essa diferença bem grande, ó. Olha só. E aqui entra justinho. Entra justinho e fica firme. E eu acho que dos 2 lados, né? Tanto aqui quanto aqui deveria ser justo. E aqui no corpo a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui no corpo, ó. Tá no furo ali. Algo errado não está certo, né? Vamos lá, estamos de volta, talvez com uma ideia que possa resolver o problema. Então, o que eu fiz aqui, ó? Tô com o LED ligado, tá meio escuro aqui na garagem. Comprei esse pino elástico, que é o nome. Ele tem aí 3.4, quase 3.5 interno. Normalmente eles são medidos pela externa, né? Só que no meu caso aqui, eu tenho que seguir pela interna. Então, em princípio, isso aqui vai dar. Ele entra abrindo pouquíssima coisa aqui no pino, tá? E o externo dele, se eu não me engano, é menos 5 ou próximo de 5, uma coisa assim. Então, a minha teoria aqui é para esses furos aqui que estão meio arrombados, minha teoria é pegar a broca, fazer um furo aqui, 5, e colocar aqui, lógico, o pino certinho, ver a profundidade correta que tem esse furo, e montar aí, cortar esse pino elástico aqui, né, essa coisinha, cortar ele na altura certa e fazer a montagem aqui dentro. Se der certo, vai ser sucesso. Se der errado, de qualquer forma já tá triste aqui a questão da bomba.
Então pode ser que o time-lapse passou meio rápido, mas o que eu fiz aqui foi medir a profundidade dos furos. Esse aqui tem 0,8 centímetro, ou 8 milímetros, e esse aqui 0,65, 6,5 milímetros. Depois disso, botei aqui no meu pino, botei o pino elástico no pino e medi ali o diâmetro dele, a parte externa, né? E isso aqui deu 0,55 centímetros, ou 5,5 milímetros. Porém, o meu paquímetro não está mais muito calibrado. Então, eu tenho aqui uma broca de 5,5 e vamos ver aí o quanto que mede. Só para eu ter uma ideia se eu vou fazer um furo daí com 5,5 ou com 5. Para montar aqui, ó. Vamos dar uma estudada nisso aí. Deixa eu botar a câmera aqui. Ele não tá calibrado, mas é por aqui, né? Nos depois ali, realmente. Eu acho... Vou fazer o seguinte, ó. Coloquei a broca. Não entrou aqui, agora aqui. Nesse diâmetro aqui. Entra fácil a broca. Então eu posso furar aqui com 5,5. E ainda assim vai entrar justinho. Talvez eu tenha que dar uma dançada na broca, alguma coisa, ou coloque sob... Não quero colocar sob uma pressão extrema, né? Mas vamos fazer o furinho e vamos ver o que vai acontecer. Só para ficar claro, né? Eu sei que entre 0,8 e 0,65 é o tanto de profundidade que eu tenho. Então isso aqui, ó, essa parte aqui do meu pino elástico, cadê? Aqui, aí ela não pode passar a profundidade aqui, porque ele não pode ficar para cima aqui, né? Nessa parte. Ele tem que ficar dentro, talvez até um pouquinho para baixo, mas para cima não pode ficar, porque senão vai poder interferir aqui com o assentamento dessa peça. Não consegui ver direito. 0,8 de profundidade. Botei isso aqui, ó, porque eu não queria que caísse aqui dentro, como tem esse rolamento de agulha, não queria que caísse nenhuma rebarba, nada ali dentro. Olha, o furo ficou bom, eu usei o furo original, né, para me guiar. E bom, ele não tá entrando, eu tô usando inicialmente, que não eu falei, a broca de 5 para começar. E agora eu vou vir aqui com a de 5,5 e eu acho que vai ser o nosso sucesso. Zero 0,8, bem no centro, tá um pouquinho além de 0,8, que como a broca, a ponta dela aqui é meio cônica, né? Mas a gente tá seguro ainda. Acho que é isso aí, acho que a gente vai ter sucesso. Esse aqui não tá querendo entrar porque ele tá meio alargado, mas o original entraria sob pressão aqui. O que eu vou fazer vai ser dar uma lixadinha externa nesse cara aqui, para ele chegar na medida que eu preciso. Antes disso, eu vou aproveitar e já vou cortar ele no comprimento que eu preciso, o 0,7 acho que eu vou botar ali. E eu acho que a gente vai resolver essa situação. Então tô com os 3 insertos prontos. Agora o que me resta é furar aqui a carcaça. Fazer os furos ali, começar com um 5 e depois passar para 5,5. Garantir que eu vou fazer bem centradinho ali. E é isso, vou colocar algumas coisas para evitar que entre cavaco nas galerias ali. Diminuir a chance, né? E é isso, vamos tocar. Então, tá aí o serviço pronto, na carcaça, na tampa, os pinos estão entrando justos e eu tô tranquilo, vou seguir o processo aqui de montagem. Vocês viram aí que eu botei um pouco de graxa aqui, foi
para justamente as agulhas aqui do rolamento de agulha não caírem, né, os espetinhos ali. Então a graxa vai dar uma segurada nelas quando virar de cabeça para baixo essa peça. Mesma coisa aqui, botei uns pinguinhos de graxa aqui nesse o-ring, né, justamente para evitar que ele caia. Tá tudo bem limpo aí, sem cavaco, sem nada, pronto para gente seguir na montagem. Cruzem os dedos e vamos seguir. Então tá aqui a bomba montada de novo, só que agora eu acho que a gente vai ter mais chances de ter sucesso aí. Chuva descendo aqui, complicou de eu ir lá pra baixo trabalhar nisso, mas assim que parar, a gente vai lá, vai fazer aquela troca do fluido, tirar aquele óleo de câmbio que parece que tá lá, botar um óleo TF, instalar essa bombinha aqui e vamos ver se vai funcionar. O que dizem? Tá vindo? Não tá metendo? Ah, que sempre tá vazando? Tá. Tá enchendo aqui. Eu vou ter que soltar o celular. Olha o cheiro de óleo de Dá cana. um de caixa, né? Então vocês viram ali que meu primo tá me ajudando aqui. A gente tirou o óleo que já tinha. Deu ali 200 ml talvez. Tô botando a bomba no lugar, tô usando os parafusos mais compridos. Cabeça 13, né? Vou parafusar aqui, depois vou botar a linha de saída dela, encher aqui o reservatório e começar a fazer passar o fluido aí pra ver sair o ATF aqui desse outro lado, nessa outra mangueira. Vamos ver. Já voltamos. Tá aí montado no lugar, dei um aperto aqui sem muita violência. Tudo de alumínio para estourar uma rosca é facinho. Botei de volta aqui essa peça também e usei um O-ring na ponta que nem eu tinha falado que eu achava que precisava. Agora parece que tá tudo ok aqui. A Meg tá me ajudando ali embaixo. A gente tá com a mangueira de retorno aqui dentro da garrafa e botar uma outra mangueira aqui para ficar mais alto que o nível. E vou começar a completar e quero ver se vai fazer uma sangria meio que por gravidade aqui. Bom, o sistema de gravidade não funciona muito bem. Não tá pingando nada lá. Baixou um pouco aqui, mas não começou a pingar lá. Então a teoria aqui é... Montei a correia no lugar. Aproveitei com a correia para dar mais um ganhozinho nesses parafusos. E apertei ali embaixo com o esticador. Estiquei usando um alicatezinho de bico. Não é a ferramenta certa, mas é o que a gente tem agora. Vou dar uma giradinha ali na chave. Vamos ver o que vai acontecer.
vai ter sombra aqui mesmo, mas não tem problema. Dei uma ligada e já desliguei. E aqui já baixou um tanto do nível. Ainda tá dando pra ver. Abaixou bem o nível. Então, mal liguei que já desliguei ele. Show, vou completar aqui, fazer mais um pouco pra ver sair lá embaixo. A gente não vai conseguir ficar enxergando, porque daí eu teria que botar um reservatório de litros aqui em cima. Mas a minha ideia é fazer aí e depois eu mostro pra vocês. Tava numa posição ruim de eu mostrar ali pra vocês, tá? Mas a gente fez circular em torno de 1 litro do ATF. Esse aqui é o primeiro círculo, 500 ml, digamos. Que eu já esgotei um pouco dentro daquele outro pote. E aqui é o segundo, olha a diferença de cor. Então agora a gente vai completar ali, botar a mangueira e vamos ver se vai funcionar o sistema. Tudo montado no lugar e agora o que me resta é testar o carro. Então vou sair agora, vou levar um mato lá numa área de descarte da prefeitura. E já vou conseguir testar e ver se vai funcionar bem aí a direção hidráulica. Se não, a gente vê o que vai ser necessário fazer. Será que eu vou ter que botar aquele óleo de caixa de novo? Descobriremos. Estamos de volta e eu queria falar para vocês que a direção hidráulica ficou perfeita, porém não é o caso. E daqui a pouco, por mais que o óleo ATF esse que eu usei da Lubrax não seja a especificação exata do que seria para ser lá o óleo que é para ser usado na S10, ainda assim, né, tá muito mais próximo do óleo ATF do que o do óleo de caixa. Mas, não sei se é porque tem alguma folga na bomba, alguma coisa na caixa de direção, não sei. Eu sei que ficou esquisito e a minha ideia agora é fazer o mesmo processo que eu fiz antes para tirar o óleo que tinha ali dentro. Vou fazer agora para tirar o ATF, botar um ar comprimido. É muito complicado eu mostrar ele para vocês, vou ver se eu consigo posicionar a câmera ali. E não é questão de sangria nem nada assim, porque girei a roda de um lado para o outro, etc. Se fosse ar, qualquer coisa já tinha sido resolvido. E os primeiros 2 centímetros do giro é super macio e depois disso, pum, fica pesada, mas fica hiper pesada a direção. Então, não tem muito o que fazer, né? Vou continuar o serviço aqui, vamos ver o que a gente consegue. O gritinho da bomba hidráulica voltou, mas olha aqui. Levinha, levinha de novo. Deixa eu mostrar pra vocês que óleo que eu tô usando. Tinha guardado em casa um óleo aí. Não é um óleo de câmbio, óleo normal de motor, 15W50. Incrível, foi o que eu botei agora. Ficou hiper macio o volante. Vou dar uma volta na rua, estacionar de novo aqui, vamos ver se vai resolver essa treta. Bom, vou ser sincero com vocês que já faz mais de uma semana aí, desde que eu gravei essa partezinha anterior do vídeo. E agora, já usei o carro, o funcionamento tá ótimo, a direção super macia. Eu queria ter uma informação melhor para vocês para falar aí sobre o porquê que tá funcionando com óleo de motor e não tá funcionando com óleo ATF, mas infelizmente eu não tenho. E, pelo que eu vi aí, a especificação era para ser um Dextron, alguma coisa lá, o óleo correto. E em princípio é o mesmo óleo que usa o óleo do câmbio, no caso da S10. Então pode ser que não seja um ATF tão fino como o que eu botei ali. Pode ser relacionado a isso, tá? Eu tentei pesquisar melhor, achar mais informações, mas é bem difícil de encontrar. Então se vocês tiverem mais informação sobre isso, me digam aí nos comentários, quem sabe no futuro eu faço um outro vídeo. A bomba tá funcionando bem, ela dá um gritinho logo que liga ali, mas depois disso, depois que esquenta, super silenciosa, não tá vazando mais nem nada, então ficou ok. O que eu posso dizer pra vocês é que ficou ok, tá funcionando muito bem, com óleo de motor. Então o que será que eu tenho que esperar? Uns 5.000 km ali? Eu acho que o óleo é semi-sintético, talvez 7.500 km para fazer a troca do óleo da caixa de direção bomba hidráulica. Zoeiras à parte. O vídeo ficou meio confuso, eu sei, mas é como é na vida real. Vou ter mais vídeos organizados no futuro, outras manutenções que a gente vai fazer no carro, com certeza. Mais dicas, mais coisas aí, mas o carro tá me servindo muito bem, tô usando ele para carregar areia, brita. Já carreguei um monte de coisa nessa caminhonete e tá sendo muito boa. Continuo apaixonado pelo carrinho aí e espero que vocês estejam gostando também desses vídeos aí da S10. Para esse vídeo é isso, um grande abraço pra vocês, sucesso e até o próximo.